Boa noite, a paz do Senhor. Estamos reunidos mais uma vez no culto online. Queremos agradecer a Deus por mais esse momento e que você também, na medida do possível, possa compartilhar esse link com seus amigos, conhecidos, aqueles que você quer que ouça a palavra de Deus, que você sabe que precisa. É uma oportunidade para você também compartilhar esse link com essas pessoas para assistir o culto junto conosco também. Amém? E nesse momento vamos orar pelas crianças. Nós sabemos da importância que tem as crianças na nossa família espiritual, no convívio da igreja. Nós somos responsáveis espiritualmente por elas, aqui na nossa igreja, dentro da nossa casa. Então você que está aí próximo de uma criança, abrace ela, ore com ela, impõe as mãos sobre ela também, para que a bênção do Senhor seja sobre ela mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por termos a oportunidade de termos crianças, termos nossos filhos, termos os nossos conhecidos, ó Pai, que estão debaixo da responsabilidade espiritual nossa e da nossa igreja. E que a bênção do Senhor seja sobre eles, principalmente nesse momento em que eles não estão se reunindo também como igreja. Que os nossos lares, ó Pai, sejam um lugar onde eles possam ouvir a Tua palavra, possam aprender também, ser ensinados por nós. E que eles sejam preservados, ó Pai, de todo esse mundo maligno, de todo esse mundo que vem distorcer aquilo que a Tua palavra diz. Nós confiamos no Senhor e confiamos no poder da Tua palavra, Pai. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre cada criança, preservando, abrindo o entendimento, ó Deus, colocando o temor do Senhor, o respeito ao Senhor no coração e na mente de cada uma delas, para que temam o Senhor e tenham uma vida próspera, em nome de Jesus, Pai. Amém. A paz do Senhor, é muito bom nós podermos ter mais esse momento de louvor ao Senhor e possamos nesse momento nos lembrar de tudo que nós temos vivido, passado nesses tempos que são difíceis, que são complicados, mas possamos realmente nos lembrar a quem nós servimos, quem é o nosso Deus, e que a nossa adoração realmente venha a ser verdadeira, porque não importa as situações, não importa as dificuldades, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso Senhor. E a Ele nós precisamos nos render realmente, compreendendo que não há nada que nós possamos fazer sem Ele. Não há nada que nós possamos fazer nessa vida se Deus não estiver conosco. Ele é tudo em nossas vidas, Ele é tudo o que nós precisamos para viver. E que realmente possamos viver isso, confiando que Deus está sempre conosco. Não importa a situação, não importa a dificuldade, Ele continua sendo Deus sobre tudo, sobre todos e sobre a nossa vida também. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Desde os confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos
confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado Passamos agora para um momento importante também do nosso culto, que é o momento de oferta. A palavra do Senhor em Malaquias capítulo 3, no versículo 8 diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas do céu, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante a gente olhar para um texto como esse, e as pessoas sempre questionam a questão dos dízimos, das ofertas, acham que estão dando dinheiro para pastores, acham que estão jogando dinheiro fora, que estão sustentando outras coisas. Mas é interessante que Deus ele pede isso, está escrito na sua palavra. E não é simplesmente para nós, igreja, para todas as pessoas, para aqueles que reconhecem realmente que o Senhor está abençoando, que o Senhor está abrindo as portas, que o Senhor tem sustentado. O dízimo, a 10ª parte, ela é pouco comparado com aquilo que Deus tem nos dado. E o mais interessante ainda é quando o texto diz que quando nós não fazemos isso, nós estamos roubando a Deus. E o fato de estarmos roubando a Deus, o fato de nos tornarmos ladrões, também nos colocamos debaixo de maldição. E o texto diz que a nação toda estava roubando, e a nação toda estava debaixo de grande maldição, porque estavam roubando, não estavam entregando aquilo que era para Deus, estavam se apropriando daquilo que era de Deus. E aí então ele corrige, falando assim: olha, tragam agora todos o dízimo, todo o dízimo no depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, além dele falar para nós trazermos os dízimos, ele tem uma finalidade: é o sustento da casa de Deus, é o sustento do templo, é o sustento das pessoas que trabalham no templo, é o sustento para que pague água, para que pague luz, para que
cumpra com as responsabilidades sociais que nós temos também. E ainda ele fala assim, além disso, de vocês ainda desfrutarem disso, de vocês ainda desfrutarem do sustento, desfrutarem do benefício que vocês vão ter na casa do Senhor, e ainda assim eu vou abençoar vocês. E ainda assim, eu vou abrir as comportas do céu, vou derramar bênçãos sobre vocês, vou impedir que pragas alcancem a sua colheita, a sua videira, e vocês vão ser ainda abençoados. Então o dízimo e oferta não é obrigação, é gratidão, é reconhecimento daquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. E fazendo assim, nós vamos ainda viver debaixo de bênção, vamos viver ainda debaixo da graça de Deus, e ainda sendo abençoados. Nós já temos experimentado isso, os membros de nossa igreja sabem muito bem da responsabilidade social que nós temos, da responsabilidade espiritual, da administração correta, dos dízimos e das ofertas. Nós somos transparentes nisso tudo e queremos continuar dessa forma. Portanto, nós, como membros da Igreja Batista de Jerusalém, entendemos dessa forma como está escrito na Palavra de Deus. E você também, que agora, a partir desse momento, começa a entender dessa forma e quiser também fazer parte dessa bênção de Deus também, e fique à disposição, vai estar passando o endereço, o link da nossa conta, e você também pode participar ofertando e trazendo seus dízimos, ok? Deus abençoe. Única razão da minha adoração.
temos algumas instruções pastorais em relação aos nossos cultos. Nós do Colégio Pastoral, nós ainda estamos analisando a questão da volta aos cultos, ainda não achamos por prudente voltar agora, né, ainda tem algumas questões. Sabemos que algumas igrejas já voltaram, né, mas nós temos as nossas convicções, nós temos as nossas responsabilidades e achamos por melhor ainda não voltar. Estamos analisando e vendo as informações, os boletins médicos, tudo, para a gente poder voltar com mais firmeza, com mais certeza, que a gente não quer correr o risco, nem quer colocar a vida de vocês também em risco. Então, aguarde aí segundo as instruções. A gente está falando isso porque a gente está conversando, nós pastores estamos debatendo sobre o assunto e ainda não chegamos a um consenso, nenhuma posição. Ok? Também, no próximo domingo, nós vamos fazer a ceia. Então, próximo domingo será a ceia do Senhor. Então, nós vamos vir aqui na igreja também, os pastores, vamos, da mesma forma que está sendo o culto, nós também vamos gravar e vamos passar para vocês no horário do culto. Então, prepara ali na sua casa o suco de uva, ali o pão, para que você possa celebrar ali junto também com a sua família. Ok? Vai ser uma maneira diferente, única, e creio que ela não se repita muitas vezes, que a gente possa estar juntos aqui celebrando como corpo de Cristo, como igreja, como nós sempre fazemos. Amém? Nós continuamos falando sobre uma igreja saudável. Esse tem sido a nossa insistência nas mensagens, tem sido o nosso objetivo, sermos uma igreja saudável, sendo membros do corpo de Cristo saudáveis, tendo a nossa responsabilidade cumprida e assim nós queremos produzir mais resultados. Cada um de nós, cumprindo a sua função, cumprindo a sua responsabilidade, aprendendo e praticando, colocando em prática a palavra de Deus, nós vamos nos tornar uma igreja muito melhor e mais saudáveis. Interessante um post que foi colocado agora esses dias no aniversário, no dia do pastor. Foi interessante o que foi colocado em relação aos pastores. E estava escrito assim: com o pastor Bernardo nós aprendemos que não há nada tão importante quanto a prática e o ensino da palavra de Deus. O pastor Uri nos ensina que a todo tempo o valor do bom testemunho onde quer que estejamos. Com o pastor Júlio, nunca esquecemos da urgência dos frutos da evangelização e do trabalho missionário. E com o pastor Saulo, nunca nos deixe perder de vista a perspectiva de vida eterna. E comigo, o pastor Beto, somos sempre lembrados a chorar e agir por aqueles que sofrem. E assim, não saindo dessa característica minha, que conhecida por todos também, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos agora, vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, esclareça para nós a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a tua palavra é a verdade.
Nós sabemos que precisamos dessa verdade. Nós precisamos ser orientados, precisamos ser confrontados na nossa maneira de viver. Ó Deus, diante de um padrão tão excelente que é o do Senhor. Ó Deus, nós estamos nesse mundo, bombardeados, ó Pai, de todo o ensinamento contrário, mas sabemos que a Tua palavra nos é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha efeito na nossa vida, no nosso espírito, nos chacoalhando, nos sacudindo, para que a gente possa despertar e olhar, ó Deus, para a maneira como estamos vivendo e corrigir, ó Deus, aquilo que precisa ser corrigido, aperfeiçoar, ó Deus, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, porque nós somos do Senhor, ovelhas suas. Por isso, fala conosco, Pai, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus, ele bem poderia ser denominado como o livro do reino. É o livro na Bíblia que mais faz referência ao reino dos céus, expressão que Mateus ele coloca ali para preservar ali talvez o nome santo de Deus, que eles não ficavam repetindo e falando o nome de Deus. E descrevendo ali então os cidadãos do reino, enquanto estão nesse mundo, Jesus ele usou ali, fez duas comparações. Jesus, quando quis mostrar ali a realidade de quem eram ali os seus discípulos, ele usou duas comparações. E ele disse assim: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E se a gente olhar por que Jesus escolheu essas comparações, dentre tantas que ele poderia usar, é interessante que essas duas comparações naquela época ela tinham um sentido muito amplo, ela tinha um significado muito grande para aquelas pessoas. Em uma época em que não existiam os antibióticos sintéticos como existem hoje, as pessoas estavam sujeitas a todo tipo de infecção, a todo tipo de contaminação, e o sal era um recurso de asepsia, era um recurso em que as pessoas usavam ali para limpar, para preservar. E aqui também uma questão ali de promover a purificação, a santificação. Já a luz, por mais fraca que ela fosse, ela era suficiente, ela era a referência imprescindível ali na escuridão daqueles dias ali sem eletricidade também, em que as pessoas viviam. Era uma figura também de orientação para as pessoas que estavam perdidas. A luz ela tinha sua função muito forte ali naquele dia. Tanto o sal como a luz, eles tinham ali uma função grande na sociedade e na vida daquelas pessoas. E agora Jesus, então, ele começa falando assim: olha, vocês são o sal da terra, vós sois a igreja, os discípulos, os conversos. O grego, ele dá uma a entender assim de que vocês, e somente vocês e mais ninguém, vocês são a luz do mundo. Somente os crentes, somente aqueles que tiverem esse encontro com Cristo, eles são o sal da terra e são luz do mundo. E o sal, ele tinha e tem ainda propriedades que serviam ainda para as duas mais coisas: dar sabor aos alimentos, dar sabor aos alimentos e evitar a corrupção. Preparando a comida, o sal ele era ali colocado para dar sabor e para deixar a comida mais saborosa, tirar ali deixar a comida menos insossa, né? Sem sabor, sem nada. O sal ele dava sabor. E é interessante também como entre os métodos de preservação ali naquela época, os métodos de preservação eles não eram bons. O sal ele era colocado ali nas carnes também para preservar. Ele era colocado ali em grande quantidade para que a carne não apodrecesse também. Ele era um método também de preservação e de conservação. A gente sabe que a carne, todo tipo de carne, ele tem ali uma grande quantidade de germes, que com o passar do tempo ele leva à putrefação ali da carne. Então, atirando o sal ali na carne, ele retém ali, ele contém ali a ação dos germes. Os germes eles vão demorar muito mais tempo para apodrecer a carne, para deixá-la assim de uma maneira que não possa ser usada. Haja vista, o bacalhau, né, o jabá são um exemplo disso. O sal nos dias de Jesus, ele era, principalmente ali na Judéia e Jerusalém, ele era extraído do Mar Morto, onde ali ele tem 10 vezes mais sal do que qualquer mar comum.
Esse sal não é esse cloreto de sódio normal que a gente usa aqui hoje. Ele era uma mistura de muitos outros minérios, portanto era comum pegar ali uma pedra de sal, e quando acabava ali então aquele cloreto de sódio, ela virava ali um pedaço de pedra branca. E na experiência deles, eles sabiam muito bem o que era isso. Era uma realidade bem conhecida deles naqueles dias. O sal perder o seu sabor e ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Sempre pensamos em Israel como um lugar muito quente, de deserto, mas, na verdade, o inverno ali em Jerusalém ele é muito rigoroso. E em algumas partes ali de Jerusalém chega a nevar também, ter aquela geada. É interessante a gente olhar que a lei ela diz que as ofertas elas devem ser acompanhadas de sal. Elas tinham que ser acompanhadas de sal. Então, o templo ali, aquele lugar do templo, ele era um lugar onde tinha muito sal, tinha bastante sal. E grande parte deles ali acabava perdendo a sua inutilidade. Então, nesse caso, de muito inverno também, de neve, talvez ali de geada, nessa ocasião o mármore do templo ele ficava muito escorregadio, oferecendo perigo para as pessoas. Então, o que era feito? Eles pegavam, então, os sacerdotes pegavam esse sal e jogavam no chão, e ele derretia ali, então, aquela neve no pátio, e ali é onde dava mais segurança para as pessoas, para elas poderem andar ali naquele pátio do templo. E Jesus, então, ele continua dizendo, ele diz ali aos seus ouvintes, olha, vocês são o sal da terra. E é interessante olhar ali que terra é literalmente solo, é região ou país, por extensão, é onde a pessoa está, é terra, é local. Portanto, Jesus está dizendo aos seus discípulos assim, olha, vocês são o sal aonde vocês estão. Vocês vão influenciar aonde vocês estão. E já o termo traduzido por perder o sabor, ele significa literalmente algo maçante, algo irrelevante, figurativamente incompetente, sem sentido, sem noção da realidade. A raiz do grego ele mostra mais ou menos que dá a entender aquela pessoa imbecil, um idiota. Portanto, a melhor tradução para perder o sabor seria se tornar incapaz. Então ele fala assim que o sal ele pode perder o sabor, ele pode se tornar incapaz de produzir, incapaz de fazer, cumprir ali com a sua função. E o termo mundo ali é o cosmos, que significa literalmente organização do sistema, referente ao mundo institucional, com seus setores, departamentos, níveis, normas, processos. Esse mundo onde nós estamos inseridos, esse mundo onde você está inserido, esse mundo onde você sai para trabalhar, onde as leis regem, onde todas as normas, este é esse sistema de mundo que Jesus está querendo dizer. E os discípulos de Jesus são todos a luz do mundo. A possibilidade ali de clareza, de verdade, ali de mostrar a verdade nesse sistema maligno, contudo como sal e como luz, também eles poderiam também perder ali a sua importância, se não iluminasse efetivamente. E depois de apresentar essas comparações, ali mostrando, Jesus ele mostra ali, Jesus ainda ampliou ali a aplicação, ele mostrando que os crentes, eles iluminariam efetivamente os outros, para que as pessoas vissem ali as obras que eram para ser feitas, e ali assim eles iam glorificar o Pai que está no céu. Interessante nós olharmos também para esse texto, para escrever ali o livro de Mateus, o livro do reino. Mateus ele reuniu ali várias histórias mostrando os ensinos de Jesus, mostrando que o reino de Deus já tinha chegado entre nós, e ele mostra ali de uma forma como que o rei age nesse sistema, como que o rei deseja como as coisas aconteçam, o que esse rei ensina e a urgência também que ele tem na sua mensagem. Então nós somos convencidos e então cremos que a vontade de Deus é que o sal ele mantenha ali a sua capacidade de salgar e a luz ilumine efetivamente. Nós não podemos ser influenciados por outras pessoas. A vontade de Deus é que a gente faça a nossa parte. Jesus ele disse que nós somos o sal da terra.
Nós é que temos que fazer, cumprir com a nossa função de influenciar a vida das pessoas. Nós que temos que ter a responsabilidade de iluminar as pessoas. Nós é que somos luz. Nós é que temos que chegar nos locais e trazer às claras toda a verdade. Isso nós não estamos falando por mérito nosso, mas porque Jesus disse que os seus discípulos seriam dessa forma, seriam diferentes, não seriam mais iguais às outras pessoas. Eles iam salgar, eles iam dar sabor, eles iam preservar. E é o que a gente espera que aconteça com uma igreja saudável. Que crentes iluminem ali os locais onde eles estão, que façam diferença, que façam boas obras e que essas obras glorifiquem ao Pai. Crentes que façam, que salguem, que preservem, que deem sabor, que dê relevância para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Na verdade, o crente ele tem que ditar regras, ele tem que ditar as opiniões, ele tem que formar as condutas, onde ele está inserido, ele tem que influenciar positivamente no meio onde ele se encontra. Onde o sal cai, ele tem que dar sabor. O sal ele não recebe sabor. O sal ele não pode ser influenciado por ninguém. Onde o sal cai, ele mostra ali a sua influência. Onde o sal cai, não tem como ele não ser notado. Uma pessoa que quer fazer diferença, onde ela cai, ela tem que dar sabor. O sal ele não recebe sabor. O crente ele não pode ser influenciado, mas sim influenciar. E cada vez que nós vemos pessoas sendo influenciadas por pensamentos, por coisas, por ações deste mundo, você percebe que a pessoa não entendeu realmente quem ela é. Ela não sabe realmente da sua responsabilidade. Ela não sabe realmente o poder espiritual que ela tem para poder influenciar a vida de outras pessoas. Nós não podemos ser influenciados por essas tendências da sociedade, da moda, onde eles estão ditando moda, ensinos, como deve ser o relacionamento do casal, como deve ser o ensinamento dos filhos, como se deve criar os filhos, como deve ser um comportamento aceitável na sociedade. Eles têm esse modo de vida. E segundo a Bíblia, esse modo de vida é errado. Ele precisa ser mudado, precisa ser transformado. Porque todo esse ensinamento, ele não tem base em Deus. Todo o ensinamento desse mundo, ele foi formado tirando Deus da história. Todo o ensinamento desse mundo, ele é humanista. Ele é pensado no homem. E Deus, se quiser fazer parte desse ensinamento, ele vai ter que concordar com o que a gente ensina. Essa é a visão do mundo. Mas esse mundo ele não tem nada para oferecer. Nós é que temos algo para oferecer. Nós é que podemos salgar e que podemos iluminar. Nós temos algo para oferecer, mas hoje, infelizmente, nós percebemos os crentes sendo influenciados. Ideologia do gênero, sendo formado conforme esse mundo. Tantas outras práticas disseminadas e aceitas, muitas vezes, até mesmo em igrejas. Aceita-se o divórcio por qualquer coisa. Aceita-se qualquer outro tipo de pecado sem um arrependimento verdadeiro, sem um tratar de Deus. E as coisas começam a mudar. E aí então a gente começa a perder a nossa função. Porque se nós estamos iguais, a gente já não tem o porquê existir. O sal ele só existe porque ele precisa dar sabor. A luz ela existe porque ela tem que iluminar. Nosso padrão de família, ele deve influenciar a sociedade. Nosso padrão de vida, ele deve influenciar as outras pessoas. Eles têm que olhar para nós e ver que nós realmente somos diferentes. Que algo de Deus aconteceu na nossa vida, que nós não nos encaixamos dentro daquele padrão. E nós somos contra todo tipo de comportamento que é contra a palavra de Deus. Ser crente é muito mais do que mudar de religião. Ser crente é muito mais do que mudar de doutrina. Ser sal da terra e ser luz do mundo é muito mais do que simplesmente adquirir um entendimento, uma doutrina diferente. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que estão mudando de doutrina, mas não estão mudando de coração. Estão mudando de religião,
mas não nasceram de novo. Está havendo decisão, mas não está havendo regeneração. Está havendo adesão, mas não está havendo conversão verdadeira. Então, por isso, nós não vemos tantas pessoas influenciando, tantas pessoas realmente batendo de frente, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, porque não se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. Não houve uma verdadeira mudança de vida, a metanoia realmente ainda não aconteceu. E isso não se consegue num tanque de batismo, não se consegue tomando ceia, não se consegue recitando credos, trocando de igreja. Só se alcança pela regeneração, nascendo de novo. Quando a pessoa nasceu de novo, automaticamente ela vai ser sal da terra. Ela vai ser luz do mundo. E ela vai começar já a influenciar as pessoas. E é interessante que, em relação ao sal, que não precisa muito sal. Uma pequena porção de sal, ela tem a capacidade de salgar uma massa. Não é necessário colocar 1 quilo de sal para você temperar 1 quilo de feijão. É pouco. E às vezes isso que às vezes dá mais angústia ainda, que você percebe que não é muito, mas um pouco, ele consegue fazer muita diferença. E aí a gente vê que se não está tendo a diferença, que nem esse pouco a gente está conseguindo colocar na vida das pessoas, na sociedade. O tempo passa e as pessoas que estão à nossa volta continuam da mesma forma. O tempo passa e as pessoas que têm influência com a gente continuam do mesmo jeito. Não temem a Deus, continuam nas mesmas práticas. Não respeitam. Se a gente não conseguir colocar um pouco, irmão, se a gente olhar, esse mundo está em trevas. Uma pequena porção de luz, num lugar muito escuro, ela vai fazer toda a diferença. Não tem como passar batido. Não tem como não ser notado. Não tem como não ser visto. Um pouco de sal, ele vai fazer a diferença aonde quer que ele caia. Qualquer alimentação, qualquer lugar onde o sal cair, ele vai fazer diferença. E assim tem que ser também. Fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença nesse mundo, fazer diferença na sociedade. E nós olhamos na história, nós vemos ali 12 apóstolos virar o mundo de cabeça para o ar. Lá em Atos capítulo 17, no versículo 6, fala assim: esses homens estão causando alvoroço por todo o mundo, chegaram até aqui. Olha a fama que eles tinham, de subversivos, de subverter. Se eles subverter era você pegar algo e virar ele de ponta cabeça. Como se eles estivessem falando assim: o mundo estava bom antes de vocês chegaram e viraram tudo de ponta cabeça. Vocês mudaram tudo. 12 homens mudaram a história. Um homem, Martin Luther King, ele mudou ali, foi um dos maiores nomes da história na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Um homem puxou toda aquela revolução. Um pastor batista conseguiu fazer tudo isso. Tornou-se a figura mais proeminente ali no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964 e depois foi assassinado. Uma pessoa que temia a Deus no movimento de paz, onde todos tinham uma mentalidade de violência, ele teve ali, orientado ali por aquilo que ele cria de Deus, fez um movimento de paz e foi o que teve o maior resultado. Martim Lutero, com algumas das suas teses ali coladas na porta da igreja, virou ali o mundo de cabeça para baixo. John Knox, ali, quando ele voltou da Escócia, quando ele voltou para a Escócia, ali a religião oficial era o catolicismo. E alguns anos depois, a influência desse homem e as suas orações foram tão grandes que o parlamento mudou, as pessoas mudaram, se tornaram ali protestantes, a ponto de a rainha da Inglaterra, quando estava em guerra contra a Escócia, disse: eu não temos exército da Escócia, mas sim as orações de John Knox. Isso é iluminar, isso é salgar, isso é fazer diferença. Basta a gente se colocar à disposição.
Basta a gente estar no lugar certo, no alqueire, em cima da montanha. Não tem como não aparecer, não tem como não iluminar, não tem como ser colocado no local certo, não tem como não salgar, não tem como não fazer diferença na vida das pessoas. E é interessante a gente olhar para todas essas histórias. Todos esses trabalhos eles foram realizados fora da igreja, fora das quatro paredes. Não foram realizados dentro, eles foram realizados fora da parede, das quatro paredes. Outra coisa ali que o sal, ele evita ali a corrupção, o apodrecimento, a decomposição. É interessante que em nossa experiência comum, o sal que nós conhecemos, ele não perde o sabor. Ele é cloreto de sódio, ele foi industrializado, já foi altamente refinado, já pode ser guardado ali por anos, ele vai continuar sendo sal, mas nos dias de Jesus ele perdia o seu valor, ele perdia ali o seu sabor e também o seu sabor. E o pior de tudo é que o sal, ainda quando ele perde o sabor, ele ainda continua com o nome de sal. Ele continua com a aparência de sal. Ele continua muitas vezes até dentro do saleiro. Mas quando você busca, quando você coloca ali uma expectativa, quando você busca algo nele, quando você quer colocar ali algo e coloca uma expectativa e você vai experimentar, não tem nada. Não sai nada. O sal ele é poderoso, mas ele só mostra ali o seu poder se ele entrar em contato com outras coisas ou com outras substâncias. Mesmo sendo poderoso, se ele ficar no saleiro, ele não vai influenciar nada, não vai fazer nada, não vai mudar nada. Por mais poderoso que seja a sua influência, se ele ficar ali, ele não vai fazer nada. Não vai ter nenhuma transformação em lugar, em coisa alguma. E o tempo vai passar, ele vai continuar ali. Agora sai, entra em contato com outras coisas, com outras substâncias. E aí as coisas vão começar a acontecer. E aí as coisas vão começar a mudar. Enquanto nós ficarmos trancados dentro de quatro paredes, enquanto nós não sairmos, enquanto nós não expandirmos, enquanto nós não nos colocarmos à disposição, nós vamos continuar não influenciando a vida de ninguém. Sal no saleiro e luz debaixo do alqueire, debaixo da vasilha. Sem fazer diferença na vida de ninguém. Sem marcar a vida de ninguém. Sem conseguir ver a transformação através da nossa vida, na vida de ninguém. Eu fico pensando, já parou para pensar se você morresse hoje? A comunidade onde você vive, ela ia sentir a sua falta? Se você morresse hoje, os seus vizinhos lamentariam por você? Se você morresse hoje, pessoas iam talvez se desesperar e chorar e lamentar a uma perda grande, seria uma perda grande. O povo ia chorar por você se você morresse hoje. Quantas pessoas você tem influenciado? Quantas pessoas você está ligado? Quantas pessoas você tem influenciado, salgado, iluminado, marcado a vida dessas pessoas? Nós só vamos ser igrejas saudáveis, igreja saudável, se nós conseguirmos fazer isso na vida de pessoas, cada um de nós, de uma forma intencional, ativa. E, irmão, se a gente for parar para pensar, não precisa muita coisa. É só você sair do saleiro. É só tirar a vasilha. Vai ser natural. Você vai iluminar. Você vai salgar. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. Você vai fazer ali a obra que Deus quer que seja feita. E é interessante a gente olhar que a Bíblia diz que a obra de Deus é essa, que a gente creia. A gente creia no Filho de Deus. Crer, a palavra no original não é simplesmente da boca para fora, você falar, eu creio em Deus.
eu creio nisso, eu acredito naquilo. É muito mais profundo do que isso. A palavra crer na Bíblia é você se deixar persuadir. É você ser convencido. É você ser vencido nos seus argumentos. É você, de uma maneira clara, colocar todas as suas dúvidas, os seus argumentos, e você ser vencido por cada um deles, em cada um deles. Aí sim você vai crer. É você debater, é você questionar, é você... Isso é crer. Isso é fé. E dessa forma, quando isso acontece, ninguém mais tira isso da nossa vida. Ninguém mais vai tirar isso de você. O maior trabalho, a obra mais excelente que podemos ter e fazer é essa, é crer no Filho de Deus. Depois dessa obra, depois de ser convencido dessa forma, o que você fizer vai ter o selo da obra divina. Pois não será mais obra nossa, mas será obra de Deus. Tudo que nós fizermos vai estar o selo ali de uma fé verdadeira, de quem realmente foi convencido, de que não está aventurando, de que não está fazendo as coisas para aparecer, não será motivado por segundas intenções, sejam elas políticas ou pessoais, mas serão motivadas por Deus e para Deus. Aí sim, as obras que vão acontecer vão ser obras de fé. O que acontecer a partir dali, as obras que acontecerem, as pessoas que serem influenciadas, tanto pela luz como pelo sal, elas vão ter o selo ali da obra de Deus, da motivação correta de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não fazemos para alcançar salvação. A obra que nós fazemos, o influenciar a vida das pessoas, o trabalhar em prol do próximo, não é para receber salvação. Eu sei que muita gente faz isso pensando em receber algo de Deus, pensando em receber um benefício de Deus, pensando em receber, talvez ali, tentando fazer uma barganha com Deus, tentando alcançar ali a salvação, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, isso por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus prometeu antes, para nós as praticarmos. Nós já fomos criados para isso, para as boas obras. Sobre a sua vida tem um selo de trabalho, você precisa produzir, você precisa salgar, você precisa iluminar, você precisa produzir. Você precisa fazer. Porque nós já recebemos a salvação. O mais importante que nós poderíamos receber é a vida eterna, e nós já recebemos, nós já somos salvos, temos o selo da promessa, temos o Espírito de Deus na nossa vida. Agora, o que resta a nós buscarmos, a não ser agradar aquele que fez tão grande obra por nós, morrendo na cruz no nosso lugar, nos dando a oportunidade de nós chegarmos até Deus agora, iluminar e salgar, fazer diferença na vida de pessoas, fazer diferença na vida da sociedade. E tudo isso nós não vamos fazer para ser visto pelas pessoas. Não é para ser visto pelos homens. Aquilo que é feito para Deus. Nós não fazemos nada para ser visto pelos homens. Os fariseus ali em Mateus capítulo 6, Jesus alertou, falou assim: olha, tomem cuidado de quando vocês praticarem as suas obras de justiça diante dos homens, para ser visto por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quem faz pensando em aparecer, quem faz pensando em receber algo, vai receber, mas aqui nessa terra, e não de Deus.
Quem faz para ser visto já recebeu ali a sua recompensa. Vai chegar no céu achando que tem lá um grande tesouro, uma grande quantidade de obras, de resultados, mas serão tudo palha. Vão ser passados pelo fogo e vão ser queimadas, porque já recebeu a sua recompensa. E aí não tem nada. Não vai receber nada. Olhando para esse texto, e agora entendendo melhor o que esse texto diz, o que nós devemos fazer? Quais atitudes nós devemos tomar para sermos uma igreja saudável? Primeiro, nós precisamos cumprir com a nossa missão, com a nossa responsabilidade existencial em nós mesmos para servir os outros. Faz parte da nossa natureza servir. Faz parte da sua natureza servir. Você tem que servir. Você tem que agir. Faz parte da nossa natureza, nós fomos criados para isso. E isso é o choque que às vezes a gente percebe e a gente sente. De pessoas que ao invés de servir, querem ser servidas. E uma das grandes insatisfações que os crentes têm nas igrejas é que eles querem ser servidos. Quem disse que a pessoa tem que vir para a igreja para ser servido? Ela tem que vir para a igreja para servir, para ajudar as pessoas. E aí muitos não querem servir, não querem iluminar, não querem salgar. Não usam o seu dom dado por Deus para ajudar o próximo. E ficam trancados, e ficam parados, mesmo tendo todo esse poder dentro dele, mesmo sendo luz, podendo iluminar a vida de muitos, mesmo sendo sal, podendo abençoar ali e preservar a vida de muitos, continuam fechados, achando que não são capazes, dão ouvidos à sua carne, dão ouvidos ao diabo, mas não dão ouvidos ao que a palavra diz. Basta se colocar à disposição. Basta se colocar à disposição que Deus, Ele vai usar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, as pessoas que Ele quiser. E aí muitos ficam insatisfeitos e acabam não usando o seu dom dado por Deus para ajudar o próximo. Faz parte da natureza da igreja servir ao próximo. Servindo ao próximo, nós vamos servir a Deus. Servir ao próximo, dando de mais importante que Deus tem para eles, que é salvação. Nós vamos tirá-los das trevas. Nós vamos trazê-los para a luz. Nós vamos tirar eles dessa vida insossa, dessa vida de podridão e trazer significado, trazer importância para a vida deles. É isso que Deus espera de nós. Nós temos essa responsabilidade existencial, nós existimos para isso. Tanto o sal como a luz, ele tem a sua responsabilidade natural. Ele existe para isso. A sua finalidade é essa. E nós, como crentes, temos a nossa responsabilidade e a nossa finalidade também. Mas, infelizmente, alguns vivem para si. E aí está o grande erro. Iluminando a si mesmos, salgando a si mesmos, e aí se tornam egoístas, achando que não tem nada para oferecer, e aí entra num ciclo doentio, porque você saiu do propósito, você está indo contra a sua natureza, e aí não tem como uma pessoa que está indo contra o natural, contra a sua natureza, contra aquilo que você existe, o seu propósito, não tem como uma pessoa ficar bem. E aí as pessoas se deprimem, não encontram razão para estar na igreja, e aí fica uma insatisfação, porque não se encontraram, na verdade não quiseram se deixar levar. E aí acaba vivendo uma vida insossa. O bom testemunho dele é igual ao de uma pessoa natural.
O bom testemunho dessa pessoa é igual de uma pessoa que não conhece a Cristo, mas é um bom homem, honesto, não rouba, não mata. Igual. Não tem nada de diferente. Não tem nenhum diferencial. A vida dele, a vida dela é igual de uma pessoa comum que faz as coisas normalmente honestas, mas que vai para o inferno. Porque não tem Cristo, não tomou uma decisão com Cristo, não ilumina ninguém e não salga ninguém. Sabe o que vai acontecer? Vai perder o sabor. Vai ser pisado pelos homens. Vai ser dispensado. Vai ser desprezado. E vai ser jogado fora. Dá para imaginar? Tinha tudo para fazer o melhor. Tinha tudo para ser um sucesso. Tinha tudo para ser uma pessoa feliz, abençoada e abençoadora. Acaba sendo descartado para ser pisado pelos homens. É triste. É triste você ver pessoas egoístas dentro da igreja. E que não se encontraram. E não percebem que a sua natureza clama por fazer algo. Deus clama para que você saia do seu lugar e faça alguma coisa. Mas muitos ainda não fazem. Irmãos, a igreja era o lugar para nós nos reunirmos, para celebrarmos, para nos alegrarmos, para compartilharmos daquilo que nós temos feito, das obras que estão sendo feitas, das pessoas que nós estamos trazendo para ser discipuladas, das pessoas que estão conhecendo a Cristo, das pessoas que tiveram seu casamento restaurado, das pessoas que foram livres das drogas, das pessoas que pararam de um pensamento suicida, das pessoas que saíram da depressão, que tiveram uma vida de pecado e agora estão alegres, estão felizes, saíram das trevas e vieram para a luz. Nós tínhamos que nos encontrarmos na igreja para isso, para celebrarmos os frutos da colheita que nós estamos tendo durante toda a semana. Mas não tem sido assim. E isso não é ser uma igreja saudável. Mas nós queremos ser uma igreja saudável. Nós queremos fazer diferença. Nós queremos iluminar mais. Nós queremos salgar mais. Nós queremos fazer mais diferença ainda. Entendemos nesse texto também que nesse texto que também existe uma responsabilidade espiritual. Para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A obra que nós fazemos não é para nós, não é para as pessoas verem. E elas serão tão verdadeiras que as pessoas elas vão glorificar a Deus. Quando a gente faz para o nosso louvor, parece que nem agradecimento tem. Mas quando nós fazemos para a glória de Deus, não estamos fazendo para nós, mas para a glória de Deus, é interessante como as coisas acontecem. Como as pessoas realmente glorificam a Deus. Porque elas percebem que é algo fora do natural, fora do normal. Não somos como os fariseus, que eles faziam as coisas para ser vistos pelos homens e receberam ali a sua recompensa nessa terra e não davam glória a Deus. Interessante, quando nós começamos algumas ações ali no Elba, nós tivemos esse debate. Coloca foto, não coloca foto, mostra o que está sendo feito ou não mostra. E eu falei, gente, não é a foto que vai mostrar o coração. Tem gente que não coloca nada, mas está com o coração todo orgulhoso. Nós não estamos fazendo para ser vistos. Nós não estamos fazendo para nós. Então nós vamos colocar sim. Nós vamos mostrar o que está sendo feito. Para a glória de Deus, não para a nossa glória. E aí alguns entenderam, outros não. Tem muita gente que não está postando nada no Facebook, mas está todo orgulhoso.
Deus, Ele conhece o coração. E essa foi a resposta que eu dei. Se o nosso coração estiver inclinado para a nossa glória, tanto faz postar ou não, Deus, Ele conhece o coração. Agora, se o nosso coração está sendo verdadeiro e sincero, não tem por que a gente esconder. As coisas vão aparecer naturalmente. A obra de Deus. As pessoas vão olhar e vão ver que a obra é de Deus. Tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. E quando você se coloca à disposição, as coisas acontecem. Basta você sair, basta você se colocar à disposição. Eu vejo algumas pessoas perguntando, nossa, como vocês têm feito tanta coisa, como vocês conseguem isso? Não sei. Ninguém foi atrás de nada. As coisas chegaram, as coisas vieram. Nós nos colocamos à disposição e as coisas têm acontecido. E assim tem que ser também com cada um de nós. Fazermos algo para a glória de Deus. Nada pessoal. Nada para nós mesmos. Mas influenciarmos a vida de outras pessoas. E para terminar, nós precisamos, mais do que urgentes, fazer uma análise na nossa vida. Como nós estamos como sal? Ainda nós estamos salgando a vida de alguém? Você ainda tem feito diferença na vida de outras pessoas? Ou já perdeu o sabor? Ou já está quase perdendo o sabor? Ou já não consegue mais influenciar a vida de ninguém? Como você está como luz? Está no lugar certo? Está no lugar apropriado? Como uma cidade no monte? Como uma lâmpada num lugar apropriado? Ou embaixo da vasilha, debaixo da candeia, embaixo da vasilha? Se nós queremos ser uma igreja saudável, nós, cada um de nós individualmente, como parte do corpo de Cristo, precisamos entender que nós precisamos fazer diferença. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. E não adianta você tentar ser outra coisa. Não adianta você tentar imaginar ser outra coisa. Você é luz do mundo. E você é sal da terra. E você vai ser cobrado por isso. Porque Deus te fez assim. Essa é responsabilidade, é sua, individual. Você vai prestar conta para Deus. Ele vai cobrar de você. Mas enquanto isso, todos nós que estamos próximos de alguém que não tem se esforçado, não tem sido o sal da terra e luz do mundo, nós também sofremos. Porque, como corpo, se um membro está doente, todo o corpo sofre. Se um membro não está bem, não está cumprindo com a sua função e responsabilidade, todos sofrem. E eu quero fazer um convite para você, você que também ouvindo essa mensagem, que ainda não se tornou luz do mundo, você que ainda infelizmente tem vivido nas trevas. Eu sei que é difícil, e esta é uma palavra dura. Você reconhecer que você não tem sido iluminado por Deus, que a sua vida tem sido uma vida sofrida, que você tem patinado, que você tem não tem produzido, você tem sentido esse vazio, você não se encontra. Você que ainda não se tornou discípulo de Jesus, você que ainda não nasceu de novo, você que ainda não teve uma mudança de mente, você que ainda não se tornou sal da terra e nem luz do mundo, você que ainda está sendo influenciado por todas essas tendências desse mundo, você que não está influenciando, mas está sendo influenciado, você que está sofrendo e até mesmo apodrecendo junto com esse mundo, que está indo para um juízo final, que está indo para um fim.
eu quero fazer um convite para você, para que você se encontre em Cristo Jesus, para que você tome uma decisão hoje de fazer parte dessa família espiritual, para que a sua vida realmente agora faça sentido, que você saiba realmente quem você é em Cristo, que você pode ser em Cristo, você pode ser sal da terra, você pode ser luz do mundo, você pode, ao invés de ficar nessa vida de sofrimento, você vai ajudar pessoas, você vai se ajudar e vai ajudar pessoas, e vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração junto com você nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que esse mundo tem cegado as pessoas, tem feito com que elas não vejam a luz, não se deixem influenciar pela verdade. Mas também sabemos, Senhor, que muitos ainda se achegarão a Ti. E para esses que estão cansados e sobrecarregados, o Senhor tem uma palavra para eles. O Senhor disse que vai trazer alívio, porque o seu fardo é suave, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. A vida com o Senhor é melhor. A vida com o Senhor é mais fácil. A vida com o Senhor é suportável nesse mundo terrível. Nós encontramos a paz no Senhor. Nós encontramos alegria em servir ao Senhor. Nós encontramos vida andando contigo. Por isso, Pai, que essas pessoas agora que estão perdidas, que sejam iluminadas pelo Senhor, no entendimento, que Teu Espírito entre agora nas suas vidas, no coração e na mente, e que eles sejam também influenciados, ó Deus, que as suas vidas tenham sentido para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, crendo que outras pessoas, muitas pessoas vão se entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra de Deus para nós nessa noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa conseguir cumprir com a sua responsabilidade espiritual. Amém? Deus abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais um culto e queremos orar pela sua vida mais uma vez, abençoar e que você possa conseguir colocar em prática a palavra de Deus durante essa semana. Nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você continue influenciando a vida de outras pessoas, sendo sal e sendo luz na vida de cada uma das pessoas que estão à sua volta. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor deu um propósito para nós. O Senhor nos deu responsabilidades e nós queremos cumprir cada uma delas. Por isso nós pedimos e contamos com a bênção do Senhor sobre nós, com a graça do Teu Espírito Santo e com o poder sobrenatural que existe, ó Deus, naqueles que cumprem com a Tua palavra, Pai. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, ó Pai, nesse mundo terrível, que a nossa casa seja guardada, que os nossos filhos sejam protegidos, que as esposas sejam guardadas também, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre todos aqueles que têm, ó Deus, agora ouvido a Tua palavra, que estão ouvindo essa mensagem, que a graça, que a paz do Senhor seja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome e nele a gente pode
pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Oh, oh, oh. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai, de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, 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 oh. E nele você pode confiar. A gente pode confiar. Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode. Você só pode ser feliz. Foi ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele é quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele é quem cumpre, terra onde emanará leite de mel. Ele que fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele é quem faz, ele é quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele é quem diz que é o juiz, se ele diz. Ele é quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é quem tem poder e vitória, oh, a misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento e lugar da história. Ele que fez o homem viver depois de ir na cova com leões ser preso. Ele que fez 3 homens depois de entrarem no fogo saírem ilesos. Ele que disse Se vai chover, quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele é quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele é quem diz, espera minha ordem. Se ele quiser, ele para o tempo. Ele é Jesus, ele é Jesus. ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode O nome confiar. dele é ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Assim, foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele é quem diz, estarei contigo e no perigo não estará só. Ele é quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo e dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro ele amou. Todas as dívidas ele pagou, todos os pecados ele perdoou. Ele doou o Messias por ti, viver a vida sem ele é besteira. Levante a mão, exalte esse Deus, ele te ama de toda maneira. Ele é Jesus, Jesus. ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode Declare, o nome confiar. dele é. Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode. Conheci um grande amigo. Ele é o quê? Ele é filho de Deus Pai. E que todo mundo saiba que nele o quê? Confiar. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Glória a Deus! Senhoras e senhores, Lito Atalá.